Olá, bom dia. Hoje temos connosco a professora Lourdes Neves. A professora é psicóloga, professora universitária, presidente do Conselho Geral do ISG e é também uma escritora. Tem dedicado parte da sua vida a escrever para os professores, para o público em geral, mas principalmente para os professores. E tem nos últimos anos dedicado parte da sua investigação científica ao coaching. E eu gostava de começar por lhe perguntar, professora, e por lhe agradecer por estar entre nós. Obrigada pelo convite. Qual a importância dos programas de coaching para os professores? Antes de mais, é importante enquadrar o coaching como acima de tudo, como uma metodologia que é extremamente positiva do ponto de vista de trabalho prático e diário, que permite que os professores também consigam ter acesso ao desenvolvimento de outro tipo de competências que vão além das competências técnicas que nos são exigidas diariamente. Portanto, o coaching aplicado ao contexto educativo acaba por ser uma metodologia que é extremamente poderosa, extremamente eficaz e que possibilita, sobretudo, que haja um trabalho muito mais focado em competências que vão muito além das competências científicas, técnicas e académicas, sobretudo que nos ajudam e que podem ajudar o professor a conseguir fazer face a outros tipos de desafios que temos na atualidade. Considera que é uma mais-valia para o ensino os professores frequentarem estes programas de coaching? Nós temos essa referência até noutros países, portanto nos países nórdicos, por exemplo, já há alguns anos que inclusive até escolas, até o ensino secundário, que já era prática haver um coach dentro das escolas. Nós cá em Portugal é que nem temos ainda essa prática no contexto do ensino básico e secundário, nem temos essa prática no ensino superior. Mas seria extremamente interessante nós podermos ter esta perspectiva de que nós, para podermos conseguir fazer face às situações que vão surgindo, nomeadamente as relações interpessoais, a dinâmica da gestão de conflitos, aquilo que são cada vez mais fatores de stress e de pressão e de tensão, criam cada vez mais também a necessidade de outras competências-chave que as pessoas têm que desenvolver, nomeadamente pessoais e interpessoais, que são um desafio diário para cada um de nós nos tempos que vivemos. Claro, e que resposta é que tem tido o seu livro? Positivo? As pessoas têm dado feedback muito positivo em relação, sobretudo, à forma como está organizado, como sendo uma solução, com a apresentação de soluções. Portanto, o podermos ter a possibilidade de haver quase uma orientação, uma sequência de etapas que as pessoas podem desenvolver para dar resposta aos alunos. O livro está mais vocacionado até o ensino secundário, para professores até o ensino secundário, e a ideia é, sobretudo, também enquadrar aquilo que são problemáticas-chave nas escolas e aquilo que também são desafios à aprendizagem por parte dos alunos, tudo o que são desafios que não são enquadráveis em patologias, portanto são desafios à aprendizagem. A escola hoje está mais complexa, professora? Está muito mais desafiante, está muito mais. A pandemia veio trazer dificuldades muito grandes na forma como todos se desenvolvem. Portanto, os professores precisam de mais ferramentas? Precisam de mais ferramentas, precisam de mais apoio, precisam de mais suporte, precisam sobretudo daquilo que é uma possibilidade de serem apoiados em termos comunicacionais. Sobretudo a comunicação tem sido um desafio cada vez maior, diário. É muito mais difícil atualmente comunicar de uma forma positiva, construtiva, neutra, sem prejuízo das partes. Por isso, cada vez é uma necessidade maior, sem sombra de dúvidas. E os alunos? Qual foi o impacto da pandemia nos alunos? Os alunos, nós temos vindo a sentir, e vimos isso também depois na transição com o ensino superior, temos visto cada vez maior dificuldade na gestão emocional, maior dificuldade na gestão de stress, daquilo que são a definição de prazos, de cumprimento de tarefas. Vemos que está aliado também a muitas competências que não foram desenvolvidas durante o tempo da pandemia. E também todos os processos de isolamento que a maior parte dos alunos tiveram a viver durante o tempo do confinamento, e também típico de algumas faixas etárias que acabaram por ser sobredimensionados, e o que acabou por criar nas pessoas
acabou por criar neles muito mais dificuldades na gestão daquilo que são os desafios da própria vida, das frustrações diárias da própria vida. A professora considera que ainda há um grande fosso entre ensino secundário e ensino superior, ou as recentes alterações legislativas têm vindo no domínio do regime de acesso ao ensino superior, o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, o próprio aprofundamento do processo de Bolonha, ou considera que há uma maior ligação? Eu creio que depende das instituições de ensino. Há uma diferença maior em alguns cursos e algumas áreas, em algumas universidades mais clássicas, por exemplo, a diferença é muito grande entre o ensino secundário e o ensino superior. Há um fosso, como referiu muito bem, entre estes dois mundos, entre aquilo que é o acompanhamento e a proximidade. Nós temos turmas em Portugal que ainda ontem me falavam de 600 alunos. Portanto, é impensável haver um acompanhamento e algum tipo de política de proximidade com os alunos. Há outras instituições, como no caso do ISG, em que isso não acontece, mesmo em turmas grandes há uma preocupação muito grande nessa aproximação e nessa proximidade. Mas ainda assim, quanto maior o número de alunos que existirem em sala, em aula, maior a dificuldade, obviamente, de se conseguir fazer esse acompanhamento mais individualizado ou de maior proximidade. Claro. E considera que o professor universitário clássico continua a olhar para o ensino secundário com desdém, ou já lhe dá alguma credibilidade? O professor do ensino secundário mais clássico. Não, o professor universitário mais clássico continua a olhar com desdém para o ensino secundário, ou já credibiliza o trabalho? Eu creio que há, em qualquer nível de ensino, sempre que há uma transição, o nível superior tende sempre a ter maior dificuldade na integração daquilo que são os desafios e as dificuldades, e também a valorização daquilo que os outros níveis fazem até aí. Nós juntamos isso, por exemplo, no ensino básico em relação ao ensino de primeiro ciclo. Exatamente. E ao pré-escolar, por exemplo. Sentimos isso no secundário em relação ao ensino básico e sentimos no ensino superior em relação ao básico e secundário. Portanto, acaba por ser sempre o nível superior. E tudo o que isso representa também é a própria representação que as pessoas têm em relação àquilo que fazem e àquilo que os outros fazem. Acaba sempre por ser esta a visão que tem que ser cada vez mais de complementaridade. E como é que vê o futuro da sala de aula em Portugal? Nós temos caminhado em grandes desenvolvimentos do ponto de vista da capacitação digital. Nós tivemos um salto enorme, esta é a parte positiva da pandemia. Em relação à capacitação digital, nós temos ferramentas e usamos ferramentas de uma forma... Nós chegamos a usar diariamente 10, 15 ferramentas diferentes e fazemos quizzes, eu faço com frequência esse tipo de tarefas. E muitos professores estão cada vez mais a usar este tipo de ferramentas, e algumas delas têm uma potencialidade enorme e é positivo até que nós as usemos na íntegra, na totalidade. E isto traz também um tipo de ensino que vai muito além do ensino presencial. Portanto, a modalidade do blended learning e do ensino à distância, do e-learning, é cada vez mais uma realidade. E que em outros países já cobre todos os níveis de ensino. Nós acabamos por voltar outra vez ao ensino presencial, no ensino superior, por a orientação da A3S e por orientação do Ministério do Ensino Superior, mas de uma forma global a tendência é cada vez mais nós integrarmos este tipo de modalidades, precisamente porque as pessoas muitas vezes estão a fazer várias coisas em simultâneo, e toda a exigência e o desafio que nós temos atualmente leva-nos a ter uma acessibilidade diferente, e eu escolho o contexto de trabalho, o mercado de trabalho é isto mesmo atualmente. Portanto, nós, para prepararmos os alunos nesse sentido, todas as ferramentas, toda a forma de contacto, todo o tipo de ensino e de possibilidades de ensino-aprendizagem que eles terão que ter, e contacto com essa realidade terá que ser também em conformidade. Portanto, não só em relação a todos os casos práticos que fomos realizando e o contacto com
com profissionais que fazem a ponte com o mercado de trabalho, mas também cada vez mais outro tipo de ensino sair do dispositivo portanto, neste momento cada vez mais se coloca esta possibilidade em questão e é importante haver sempre esta dimensão que possibilite não só a reflexão e o pensamento crítico, que é típico do ensino superior e que é necessário, mas que é determinante também mudar a forma como se vê a sala de aula. Então acha que o aluno e a aluna portuguesa hoje são mais felizes do que há 50 anos atrás? O conceito de felicidade é complexo, um conceito muito complexo. É complexo na medida em que as necessidades que os alunos têm agora também são diferentes do que eram há 50 anos atrás. Claro. E satisfazer essas necessidades não é na mesma ordem de grandeza. Portanto, os alunos, ainda que tenham melhores condições do que tinham há 50 anos atrás, a percepção da felicidade que têm nas suas vidas não é superior. Não é superior. Ainda que também tenham, muitos deles, até outro tipo de condições de vida que não tinham há 50 anos atrás os pais e os avós. Portanto, nós vivemos tempos que, em termos sociológicos, são extremamente complexos naquilo que é a profundidade dos valores humanos e a forma como as pessoas os sentem, os vivem diariamente, e com isto a percepção de felicidade também é alterada, porque as pessoas acabam por sentir muito mais dificuldade em se preencher de uma forma completa. E nós vemos isso em várias faixas etárias, vemos isso não só nas idades tipicamente em que se questiona a vida e a existência, mas de uma forma alargada, mesmo quando fazemos inquéritos de percepção da felicidade, de índice de felicidade. Ainda nos aconteceu isso o ano passado, nós tivemos a oportunidade de ver isso numa turma e fazemos essa experiência aqui e a percentagem de alunos que indicavam que não eram felizes era muito alta, muito alta, muito alta. Muito alta? Muito alta. Como é que explica isso? Precisamente por esta perda de sentido, as próprias relações são muito mais superficiais, muito mais momentâneas, a própria vivência da família também acaba por ser diferente, os valores que são passados diariamente e que as pessoas sentem e que partilham também são diferentes. Eu prefiro não dizer que não fazer comparação em relação a serem piores ou melhores, porque são diferentes, então são gerações diferentes, logo têm prioridades diferentes e objetivos diferentes. O que acaba por acontecer é que se não houver depois esse recentrar do eu, essa preocupação em haver a valorização de si mesmo, de se reencontrar a si próprio, de trabalhar-se também do ponto de vista de desenvolvimento pessoal e até numa perspectiva de propósito de vida, dificilmente as pessoas sentem isso, dificilmente as pessoas se sentem realizadas por muito que tenham um suprimento material ou a satisfação material que pretendem, porque falta-lhes tudo o resto. Claro, claro. Muito obrigada, professora, por ter conversado connosco, foi um gosto. Obrigada Desejo pelo as maiores convite. felicidades para o seu livro. Obrigada. Tivemos hoje connosco a professora Lourdes Neves, espero que tenham gostado tanto como eu gostei de conversar com ela sobre educação. Poderíamos estar aqui horas a conversar sobre a educação, sobre o futuro. A educação ela que é estruturante para o país e para o mundo. Lembremos-nos a professora Conceição Soeiro, num dos últimos programas, que nos falava também sobre a importância da cultura. Deixo-vos com a professora Lourdes, visitem o livro dela, está à venda nas livrarias, vão gostar, é um livro muito bonito, muito simpático e que nos traz novos olhares sobre a profissão docente. Até ao próximo programa, desejo-vos um excelente dia. Obrigada.